Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Esse é o estudo de número 20 e nós vamos falar um pouco do espiritismo, da mediunidade, de pessoas separadas antes mesmo do ventre da sua mãe para servir na mesa branca, preta, seja lá qual for a mesa, em nome do Senhor Jesus. Vamos explicar essa situação na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem servimos. Então, segundo os espíritas, um médium ou uma pessoa que vem para as suas rodas ou que chegam aos seus terreiros, serve de intermediário. Intermediário entre o morto e a pessoa que está viva. Ora, isso é uma falácia, porque a Bíblia fala que o único intermediário, o único intercessor entre Deus e os homens é Cristo. Amém? Então a Bíblia fala claramente ali no livro de Timóteo, se eu não me engano, ali em Timóteo capítulo número 2, verso número 5, fala assim, que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, este homem. Jesus Cristo, homem ressurreto, nasceu do ventre de uma mulher, subiu aos céus, pagou um preço de morte, preço de cruz aqui na terra, está assentado no alto e sublime trono, conforme Hebreus capítulo número 1, e agora reina ali, ditando as regras no mundo espiritual, porque pagou um preço, e um preço muito alto, por todos aqueles que o seguissem. Então Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não há intercessor entre Deus e os homens. Só que no Espiritismo já é ao contrário. Essa intercessão é entre os mortos e os homens. Ou seja, é a prática da necromancia, invocação a mortos. Então, os mortos, amados, eles já estão mortos. Não voltarão, mas os demônios entram pelo meio e começam a enganar, porque demônio, ele é milenar, ele é enganador, ele é imitador. Então ele imita isso ou aquilo e se passa por aquilo que está morto. O assunto mediunidade, amado, é muito complexo, amém? Mas você tem que entender pelo menos um pouco a escola do espiritismo para que você não cair nessas falácias. Analisar bem essa situação para que você não seja um exemplo ali dentro dos seus terreiros, que sejam usados até mesmo como cavalos ali para receber os espíritos, para falar ali com os mortos, que na verdade é uma mentira da parte de Satanás. Então, essa mediunidade ela pode ser física, pode ser mental. A mediunidade ali mental, aonde visita-se a mente da pessoa para ver coisas sobrenaturais ou se transcender a outro patamar espiritual, é chamada de clarevidência. Amém? E também, amado, há outro tipo de espiritismo. A clarevidência está ali no meio das pessoas. Então, clareaudiência é outro tipo de espiritismo. A mediunidade física chama de clareaudiência. Amém? É uma mediunidade física. É onde o corpo se coloca à disposição dos espíritos para que eles venham incorporar essa pessoa escreve como se fosse um antepassado e fala como se fosse um antepassado. Então diz, amado, que essa incorporação total ou parcial, mental ou corporal, está no meio do espiritismo. Cuidado aonde você está se assentando. Porque, amado, é muito importante você saber essas coisas, para que você não seja enganado. A Bíblia fala que nós temos que combater o bom combate contra toda a astúcia do mal. O espiritismo, amado, tem muita coisa que é divergente, ou seja, uma mesa espírita fala uma coisa, outra fala outra. Nada daquilo que eles explicam tem base bíblica, passam pela palavra de Deus. E se passa pela palavra de Deus, é só condenação para aqueles que praticam essas coisas. Então resista a essas coisas, resista esses convite a essas rodas, a essas mesas, porque uma vez consagrado, você será atormentado e muita coisa pode acontecer com você. Então essa farsa da mediunidade tem, amado, se espalhado por todo o mundo.
ela é tão antiga quanto os homens. Amém? Vem desde a época do Éden, aonde Satanás possui aquela cobra e aquela cobra fala como se fosse o próprio Satanás, enganando a Eva e conduzindo a humanidade toda ao erro de desobediência a Deus, aonde Deus fala: não coma da árvore do fruto do bem e do mal, e ali aquela mulher, Eva, vai e come, conforme Gênesis, capítulo número 1, capítulo 2, capítulo 3. Amém? Então, amado, tudo que aconteceu com a raça humana começou por causa do espiritismo, ou seja, da possessão. Amém? Hoje, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, há muitas outras formas de espiritismo. Amém? Há muitas outras formas que essa doutrina se espalha no meio da humanidade. Existe uma situação chamada médio de berço, onde pessoas se achegam dentro da igreja, elas falam que desde pequenas serve as rodas do espiritismo, ali é feito as quebras de maldição, e é por isso que a gente quebra ali a maldição antes ou depois do ventre, porque há pessoas que são consagradas pelo poder da palavra aos espíritas ainda no ventre da sua mãe. E a sua mãe às vezes não entendeu e acaba entregando esta criança para seguir nessa doutrina, e mais na frente essas pessoas são atormentadas. Amém? As pessoas são trazidas, amado, dentro da igreja, e depois nós descobrimos que desde o berço há essas consagrações. Essas pessoas, quando entram na fé, têm que fazer uma verdadeira quebra de maldição para que essas pessoas sejam livradas do mal. Nós temos que saber o que estamos fazendo dentro da casa do Senhor. Como passar, amado, essa inteligência ou esse entendimento às pessoas. A palavra de Deus tem poder. Nós temos que ficar sabendo de tudo. Tudo. Um bom pastor, ele sabe o antes, o durante e o depois. O bom pastor, ele vai profetizar para que essa pessoa venha ter mudanças em sua vida espiritual. Então, amado, nós vamos entender que há pessoas hoje que o pai, ou a mãe, ou o avô consagrou ali nas rodas do espiritismo, antes mesmo do ventre da sua mãe. Entenda essas coisas e seja chamado de abençoado. Entenda essas coisas e vá além. Amém? Não seja chamado um médio de berço, isso não existe. Ora, Jesus Cristo, mesmo nascendo ali com Maria, ele começa a pregar o evangelho ali em Belém, ele começa a pregar o evangelho aos 12 anos de idade, onde a sua mãe Maria o esquece, volta 3 dias para trás, acha ele dentro da sinagoga e fala: menino, aonde você estava? Aí ele fala assim: não sabia vós que eu estava dentro da casa do meu pai? Ou seja, Jesus tinha um pai, e ele sabia que aquela casa de oração, o próprio Deus operava lá dentro. Então, se você vai adorar, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, bendiga a Deus. Olhe para os montes de onde te virá o socorro. Ajoelhe e fala: Senhor meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me aceite como teu filho. Eu entro na tua presença e pronuncio o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha rotina. Me tira dessas mesas. Me tira dessas rodas, porque eu não quero ficar nisso. Cuidado, amado. Isso é muito sério. Palavra tem poder. A tua boca tem poder para te abençoar ou para te amaldiçoar. Para te jogar por cima ou por baixo. Para te mandar à frente ou te jogar para trás. Para tu ser cabeça ou ser cauda. Cuidado. É a tua boca, é os teus atos que vai te condenar no dia do juízo. Entenda essas coisas e seja chamado de bem-aventurado. Faça o que é certo e nunca será condenado. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.